Quando nós vemos alguém rezando o terço, aquela imagem nos traz uma ideia de disciplina, dedicação, de abraçar algo maior na vida. Mas e quando o terço católico, aparece em nossos sonhos? O que ele significa? Para quem nunca pegou um terço na mão, ele traz algumas divisões. Ele tem a cruz, ele tem umas bolinhas pequenas, outras maiores. As bolas maiores representam os Pai Nossos que nós temos que rezar. As menores, as Ave Marias. E a cruz representa a oração do creio. Então são etapas que nós vamos, à medida que segurando essas bolinhas, cumprindo essas etapas, fazendo as rezas, até chegar ao final. É um processo. E realmente nesse processo deve haver seriedade, disciplina, dedicação, acreditar em alcançar algo maior. O nosso subconsciente, quando nos faz sonhar com o terço, ele vai usar esse entendimento para nos passar uma mensagem com relação a um momento que estamos vivendo na vida. Na verdade, um processo que estamos vivendo. O terço católico, quando aparece em nossos sonhos, representa um caminho que vai nos levar a um objetivo que nós almejamos, que nós desejamos alcançar. E esse caminho, ele precisa ser dividido em etapas, em fases, em ciclos, até como um facilitador para alcançarmos algo maior. Esse algo maior, esse objetivo que nós queremos atingir, pode ser em nossa área profissional, pode ser na área dos relacionamentos, dos estudos, da saúde, na área financeira. É um objetivo que nós temos, é aquilo que nós queremos. E que precisamos entender que para alcançar isso, para atingir o sucesso que eu falo, é conseguir aquilo que você tanto quer. Esse caminho não é uma linha reta que vai te levar direto até lá, não. Ele é composto de etapas, de metas, de fases, de ciclos. E cada meta que nós vamos cumprindo, nós vamos pulando para outra. E depois outra a outra. Como rezar o terço católico, de metas, para atingir um objetivo maior. E dentro desse caminho, que vai nos levar a alcançar o que queremos, precisamos ter disciplina, dedicação, às vezes fazer sacrifício, como rezar o terço. Por isso que o nosso subconsciente associa a figura desse objeto religioso a esse caminho que nós precisamos percorrer para ter aquilo que queremos, para alcançar aquilo que desejamos. É um processo. É como, por exemplo, quando nós desejamos adentrar em determinada profissão em nossas vidas, no mercado de trabalho. Quero ser advogado, quero ser médico, quero ser técnico em informática. Para alcançar isso, existe um caminho. Esse caminho é dividido em etapas, em metas. Estudar para o vestibular, o Enem, passar no vestibular, o Enem, fazer a faculdade. Às vezes, como no caso do direito de ser advogado, precisa passar no exame da ordem, adquirir uma numeração, a carteirinha da OAB. Então são etapas, são metas que nós temos que cumprir. E dentro desse caminho, nós temos que nos dedicar. Às vezes fazer sacrifícios, passar finais de semana sem sair com os amigos, estudar bastante, comprar livros. Por quê? Porque nós almejamos algo maior lá na frente. Fazer aquilo que nós desejamos, ganhar a vida fazendo isso. Como eu disse para vocês, não é só na área profissional, é na área financeira. Atingir, por exemplo, na área financeira,
um bem-estar, sem ficar se preocupando muito com relação a isso, dos relacionamentos também, constituir uma família, na área da saúde, emagrecer, é aquilo que nós desejamos. E entender que existe um caminho para se chegar a isso. E nós devemos ter paciência nesse processo, dedicação, disciplina. Como rezar um terço. A mensagem que o seu subconsciente quer lhe passar, quando você, sonhador, sonhadora, tem um sonho assim, é nesse sentido. Está num processo. Deve ter paciência. Deve se dedicar, disciplina, às vezes fazer sacrifício. Entender que esse processo não é igual para todos. Tem um tempo diferente para cada pessoa. Mas no final, se você se submeter, vai alcançar aquilo que tanto deseja, obter sucesso nesse caminho. Eu separei alguns sonhos aqui, sonhos reais, que algumas pessoas tiveram, que sonharam com o terço católico, para nós falarmos a respeito, para nós interpretarmos. Vocês podem me acompanhar aqui, eu vou colocar na tela, só não vou mostrar a foto e o nome da pessoa porque não convém, tá? Esse aqui, por exemplo, foi de uma moça, ela me enviou em 19 de fevereiro de 2020. Sonhar com terço oferecido e uma vela, e 2 velas de aniversário, oferecido por um homem, o que quer dizer, né? Então, como nós vimos, o terço nos sonhos representa um processo, um caminho que nos leva a algo que nós tanto desejamos, queremos. Esse caminho dividido em etapas. Aqui no sonho dela, não menciona o que ela quer, mas ela tem um objetivo. No momento em que ela teve esse sonho, ela tinha um objetivo. E ela estava nesse processo para alcançar. É interessante que aqui aparece velas de aniversário, 2. Quando nós sonhamos com aniversário, com datas comemorativas, é sobre ciclos. É bem interessante que se encaixa também, como vocês podem ver, no mesmo entendimento de sonhar com terço. Velas de aniversário, ciclos que ficaram para trás, 2 ciclos, 2 velas, 2 ciclos que se cumpriram, ficaram para trás. Ela estava nesse processo. Esse homem que aparece no final do sonho dela oferecendo velas de aniversário oferecida por um homem, esse homem é como se estivesse no final desse caminho e é ele que entregaria esse objetivo a ela. Esse algo que ela tanto desejava. E 2 etapas ela já tinha vencido. 2 velas que foi entregue a ela é como se fossem 2 metas que já ficaram para trás. Esse sonho é uma confirmação que ela estava no caminho correto. E que ela precisava continuar. Que o que ela desejava já estava mais ali à frente. E ela iria alcançar. Esse processo estava ocorrendo. Era sobre ela não desanimar, que tudo daria certo. O outro sonho foi me enviado em 3 de julho de 2019, por uma moça também. Boa noite, Albin e grupo. Sonhei que estava numa loja de artigos de religião. E não me recordo muito bem, mas acho que foi minha sogra que me pediu para escolher um presente. Havia uma parte da loja dedicada a Iemanjá, sou bandista, e eu peguei um terço lindo azul com cristais, desde já agradeço. O terço, um objeto católico, aparecia ali misturado, formado com cristais. Cristais geralmente associado, ligado à presença de outros segmentos religiosos. Aqui há um sincretismo religioso, uma união de entendimentos, de filosofias com relação a caminhos religiosos que as pessoas escolhem. E precisamos entender que religiosidade é diferente de espiritualidade. Religiosidade realmente é esses caminhos que escolhemos com relação a algumas regras, dogmas, preceitos, leis que precisamos obedecer. Senão não vamos conseguir nos encaixar nesse caminho. Espiritualidade já é diferente, nós nascemos com ela. É um entendimento que existe uma força dentro de nós, existe um espírito, uma alma. E isso transcende todo entendimento, que a nossa existência não termina nesse plano, que ela continua. E abrange também o autocuidado, o autoconhecimento, fazer não só por nós, mas pelo bem comum.
E aqui nós precisamos entender esse sonho, que em razão de um terço católico aparecer misturado com cristais, abrangia isso, esse sincretismo. Pode ser que ela era católica, quando era criança, adolescente, e depois ela escolheu seguir um outro caminho religioso, a Umbanda, que eu sou umbandista, ela fala. Isso é o que? É um processo. São etapas. Mas qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo final com relação a isso? Qual é o objetivo quando nós procuramos um caminho religioso? É abraçar uma fé? É entender como as coisas funcionam? Sim. É autoconhecimento? Claro. É um despertar espiritual? Também. Englobam muitas coisas. Mas é um processo. E esse processo é dividido em etapas. Assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, fala nas Escrituras que uma antiga religião que ele tinha, antes de se converter ao cristianismo, serviu como um aio, um apoio para que ele entendesse algumas coisas e depois abraçasse a fé cristã. Era um processo que o apóstolo Paulo viveu, mudou até de nome em razão disso. E nós também, com relação a nos descobrir, a descobrir essa espiritualidade dentro de nós, isso é um processo dividido em etapas, em lições que precisamos aprender. Nesse processo pode haver o cometimento de erros, arrependimentos posteriores, mas faz parte. E ela estava nesse processo, e esse sonho que ela teve era com relação a isso. O terço, etapas. Um terço misturado com cristais, espiritualidade, religiosidade, metas que ela alcançou e precisava alcançar ainda dentro desse caminho. Para se conhecer melhor, para entender, para se completar, para se preencher. A figura da Iemanjá no sonho dela representava a espiritualidade, mas também emoções, sentimentos. A figura de Iemanjá ligado às águas. Geralmente quando as águas aparecem em nossos sonhos é ligado a esse emocional nosso. Uma mescla de emoções, sentimentos. Que ela estava nesse caminho e precisava entender isso. E por fim, o último sonho foi me enviado em 4 de junho de 2018 por uma moça também. Boa noite, Elbim de Souza. Esta noite sonhei que uma pessoa de idade, numa cadeira de rodas, me ofereceu um terço, mas esse terço tinha um nó no fio. Pode me ajudar? Deus abençoe muito, irmão. Então um terço, o entendimento que nós falamos aqui, um caminho que ela deve percorrer para alcançar aquilo que ela quer. Mas tinha um nó nesse fio. Ou seja, tinha alguma coisa atada na vida dela, nesse caminho que levaria a esse objetivo. E ela precisava desatar esse nó. Para nós é difícil compreender quando nós lemos assim, mas o que representa esse nó? Que está travando ela de alcançar o que ela quer. Mas para a sonhadora, quando escuta isso, na hora ela identifica. Ela sabe o que estava travando ela, o que ela precisava fazer, que decisão ela precisava tomar, que escolha fazer para desatar esse nó. O homem na cadeira de rodas, se vocês estão se perguntando, também representa essa dificuldade de alcançar esse objetivo. Geralmente, quando nós sonhamos com alguém na cadeira de roda, é sobre dificuldades que essa pessoa está enfrentando. Dificuldades de locomoção, mas no sentido de enfrentar alguns obstáculos, algumas pedras no caminho, algumas escadas que precisava trilhar. Ia requerer mais sacrifício e dedicação dessa pessoa. Mas aqui, o segredo para interpretar esse sonho é esse nó. Algo que estava preso na vida dela, que estava amarrado com um nó e precisava ser desatado. Senão ela não conseguiria alcançar esse objetivo que ela almejava. Então pode ser que algumas decisões realmente ela precisava tomar. Decisões sérias que ela estava procrastinando, adiando, empurrando com a barriga. E aí o subconsciente vai cobrando ela, e mesmo através dos sonhos. A mente dela vai cobrando, precisa tomar essa decisão. Precisa tirar aquele nó. Precisa desfazer esse nó. Senão não vai alcançar aquilo que você quer. Sua vida vai ficar emperrada ali.
travada ali. A sonhadora sabia o que precisava fazer também. Ela só precisava confirmar isso, ou entender o que o subconsciente estava tentando lhe dizer. Apareceu um terço católico em seu sonho? Precisa entender, está ligado a um objetivo, algo que você quer no momento. E entender também que para alcançar esse algo tem um caminho. Esse caminho, ele pode ser dividido em metas, etapas, ciclos. Mas o segredo é a dedicação. É a seriedade, é a disciplina, às vezes, como eu disse, certos sacrifícios. E aí, no final, você obtém sucesso em alcançar, em conquistar o seu objetivo, aquilo que tanto você quer.